Denúncias de assédio sexual. Assédio moral é a exposição de pessoas a situações humilhantes. Criança não é mãe e estuprador não é pai. Um homem de 30 anos foi preso nesse sábado, dia 18, em São Paulo, acusado de estuprar a enteada, uma menina de 12 anos. Sexual? A violência sexual é qualquer ato de natureza sexual praticado sem o consentimento da vítima. Isso inclui estupro, assédio, exploração sexual, importunação e outras formas de coerção. Esse é o único crime onde as pessoas dizem que a vítima também tem culpa. O que faz as pessoas acharem que os agressores podem fazer essas coisas? Ela estava usando roupas sensuais? Estava de noite? Estava deserto? Ela bebeu? Isso é o que muitos agressores dizem. Eles se vitimizam dizendo que a culpa é da vítima, por usar roupas curtas ou por passar por eles provocando. E quando vai ver, a vítima estava somente existindo. No Brasil, segundo dados oficiais, a cada 10 minutos, uma pessoa é estuprada e a maioria das vítimas são mulheres e crianças. Um caso que tomou grande proporção foi o da atriz Clara Castanho. Exposta na internet, a atriz decidiu revelar em uma carta que foi estuprada, engravidou e entregou legalmente o bebê para adoção. Tudo começou com um post do jornalista Matheus Baldi, no dia 24 de maio de 2022, dizendo que Clara teria dado à luz a uma criança. A pedido da própria atriz, esse post foi apagado, mas a notícia acabou se espalhando. Sem citar o nome da vítima, a apresentadora Antônia Fortunelli incitou ainda mais os comentários contra Clara na internet. Ela disse em uma live, em tom bastante agressivo, que uma atriz de 21 anos teria engravidado e entregue o bebê para adoção. E depois disso, Clara se manifestou pela primeira vez sobre o assunto, através de uma carta aberta em sua rede social. Esse é o relato mais difícil da minha vida. Pensei que levaria essa dor e esse peso somente comigo, declarou Clara na carta. A atriz conta que seguia menstruando normalmente e que não havia ganhado peso, e que ao contar para o médico que havia sido estuprada, se sentiu violada e culpada novamente. Esse profissional me obrigou a ouvir o coração da criança. Disse que 50% do DNA eram meus e que eu seria obrigada a amá-la, conta Clara na carta. Clara conta, ainda na carta, que no dia em que o bebê nasceu, foi abordada e ameaçada por uma enfermeira na sala de cirurgia com as seguintes palavras: "Imagine se tal colunista descobre essa história." E quando Clara voltou para o quarto, já havia mensagens do colunista com todas as informações. Depois da divulgação da carta de Clara, o colunista Léo Dias, do site Metrópolis, publicou um texto detalhando o caso. A advogada Faida Bello diz que tanto Léo Dias como Antônia Fontinelli poderiam responder por difamação. No dia 26 de maio de 2022, Léo Dias publicou um pedido de desculpas à atriz. Ele diz que não deveria ter escrito nenhuma linha sobre essa história ou ter feito qualquer comentário sobre algo do qual não tem o direito de opinar. Em postagem, Lilian Tarran, diretora de redação do Metrópolis, diz que o site expôs de forma inaceitável os dados de uma mulher vítima de violência brutal e que a matéria foi retirada do ar. Nas redes, a revelação dessa história causou indignação contra Léo Dias e contra Antônia Fontinelli. Este caso nos mostra em como a população fazem a vítima se sentirem culpada no momento em que mais precisam de ajuda. Por isso, muitos se sentem inseguros em procurar ajuda, pois têm medo de serem julgados pelo crime em que sofreu. Uma grande parte das vítimas desse tipo de violência, infelizmente, são crianças, onde muitas vezes não sabem reconhecer o ato criminoso. Uma maneira de alertá-las são passando informações em palestras, como em escolas. Pessoas com a mente fechada acabam não autorizando o filho ou a filha a terem acesso a esse tipo de informação, mal sabendo que pode os livrar desse ato tão violento. Um caso onde isso ocorreu foi com uma criança de 11 anos. Percebeu que estava sendo vítima de violência sexual ao participar de uma palestra sobre prevenção e combate ao abuso infantil, realizada pelo grupo de jovens de uma igreja em Santa Teresa do Oeste, no oeste do Paraná. Em seguida, ela contou para o pai que registrou um boletim de ocorrência. Segundo o delegado Júlio César Bianchi, durante a palestra, a criança aprendeu sobre os sinais de abuso e reconheceu que estava vivendo situações de violência desde os 9 anos. O suspeito é parente da vítima, mas o grau de parentesco entre eles não foi divulgado. Segundo o delegado, detalhes sobre a história não serão divulgados, para proteger a intimidade da vítima e assegurar o sigilo das investigações. Os diálogos promovidos por instituições, como igrejas e escolas, contribuem para a conscientização de crianças e adolescentes, para que possam identificar e denunciar situações de abuso, disse o delegado.
Muito importante também ressaltar a violência sexual no momento do parto, onde a mulher se encontra em uma forma totalmente vulnerável. O ato criminoso neste momento é pouco se falado, que também pode ser chamado de violência obstétrica.